Olá, tudo bom? Milhares de pessoas sofrem diariamente com dor nos ossos, articulações, artrite, artrose e acham que isso faz parte do envelhecer. Isso não é necessariamente verdade. Existem muitas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para diminuir essa inflamação. Existem hábitos diários que têm um papel muito decisivo nesse processo. Hoje eu vou te falar o que cientificamente está comprovado que pode te ajudar nesses casos. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sofre com dor nos ossos, dor nas juntas, nas articulações. Que parte do seu corpo mais dói? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, aproveita e deixa a curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito aqui no canal. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo e faz com que esse vídeo aqui chegue a mais pessoas que precisam também. Muitas pessoas pensam que para melhorar a saúde dos ossos, das articulações, basta a gente fazer uma boa ingestão de cálcio, de alimentos ricos em cálcio. Esse é um primeiro erro conceitual muito generalizado hoje em dia. Os ossos fortes não dependem somente do cálcio isolado, de consumir muito leite no dia a dia ou de suplementos de cálcio que você toma por conta própria. Inclusive, isso pode ser até perigoso para você. A gente sabe que o tecido ósseo e o tecido articular dependem de um equilíbrio desses minerais, não só do cálcio, mas também do magnésio, do fósforo, da própria vitamina K, do estímulo mecânico, né, da atividade física que a gente faz para estimular mais essa estrutura, de diminuir a inflamação do nosso corpo. A gente sabe que um corpo mais inflamado pode estar relacionado a mais dores, claro, e também dos nutrientes que favorecem a absorção e a fixação desse cálcio nos nossos ossos e do melhor funcionamento da articulação. Então, somente pensar no cálcio não vai ajudar necessariamente você nesse sentido. Até porque quando a gente pensa no que ajuda, a gente também tem que pensar no que atrapalha, né? A ciência já está associando que existem alguns tipos de bebidas e alimentos que podem piorar a função dos ossos e da articulação também. A gente sabe que quando tem um consumo frequente de bebidas adoçadas, açucaradas, como refrigerante, suco de fruta, bebidas em que você acrescenta açúcar, né, de forma para deixar ela mais adoçada, né? Por exemplo, um café que você consome com uma grande quantidade de açúcar, por exemplo, o excesso de alimentos ultraprocessados, um alto consumo de sódio e gorduras pró-inflamatórias em excesso, como, por exemplo, as gorduras de frituras, gordura trans, né? Frituras feitas em gordura trans, mas não só bolo de padaria, de confeitaria que é feita com gordura trans, muita quantidade de óleo de semente, como óleo de canola, óleo de soja em excesso, podem aumentar a inflamação sistêmica do nosso corpo, podem favorecer a perda mineral de cálcio e outros nutrientes importantes e podem piorar essas dores articulares. Então, não é só um alimento isolado que você vai consumir, como, por exemplo, consumir mais cálcio, que vai melhorar especificamente essa sua dor. Se você está buscando melhorar a dor articular e dor óssea, existem várias coisas em conjunto que você pode fazer, mas que podem dar um resultado muito interessante. Vou te falar então de uma coisa que com certeza você fazendo no seu dia a dia vai melhorar essas dores. É cuidar da sua alimentação de forma correta. Existem alguns alimentos que podem ajudar muito no funcionamento da articulação, na saúde dos ossos, inclusive a diminuir a dor relacionada à inflamação. Quando a gente pensa em inflamação, o primeiro alimento que a gente pensa em consumir mais são os peixes gordos de águas profundas, como atum, sardinha, salmão, mesmo que sejam os enlatados. Isso porque eles são naturalmente muito ricos em ômega 3 e contribuem para reduzir a inflamação articular e proteger a cartilagem. Outro grupo de alimentos são os vegetais folhosos verdes escuros, que fornecem vitamina K, magnésio e antioxidantes, que são super importantes para a saúde dos ossos também. As sementes e as oleaginosas também ajudam nesse equilíbrio mineral e no controle inflamatório quando a gente consome regularmente. Então, chia e linhaça por si só também já tem precursores do ômega 3 e são naturalmente anti-inflamatórias. Mas, por exemplo, a semente de abóbora, super rica em magnésio, muito interessantes para o equilíbrio ósseo também. E outras sementes que ajudam também nessa questão articular por conta da lubrificação natural das cartilagens, porque são ricas em vitamina E, em gorduras saudáveis
saudáveis, mono ou poliinsaturados. Os alimentos que são fontes de aminoácidos estruturais também contribuem para essa matriz do tecido conectivo, porque a gente sabe que os ossos e as articulações também são formados por proteína. Quando a gente pensa em osso, as pessoas pensam só no cálcio, mas o osso contém as células deles, osteoblastos, que precisam de proteína para se manterem vivos e crescerem de forma, enfim, né, natural e saudável. Então é importante também o consumo de proteína dentro de uma quantidade ideal. Outro detalhe interessante é que quando você também consome peixe, proteína de bom valor biológico e pouca gordura saturada, os vegetais, as sementes, as fibras, enfim, tudo isso acaba ajudando você a diminuir a inflamação crônica de baixo grau, aquela inflamação sistêmica do nosso organismo. E a gente sabe que essa inflamação, quando está aumentada, aumenta também essa questão da sensação de dor e o controle da dor. Então, quando você ajuda a melhorar essa questão da secreção de insulina, diminui essa questão de inflamação crônica, também ajuda você a controlar melhor a sua dor dos ossos e articulações de uma forma indireta. Ainda tem uma coisa muito importante para a gente falar, que é sobre o colágeno, né? Esse colágeno pode vir, sim, por exemplo, da gelatina incolor, sem sabor, né? Que é um colágeno puro cozido do caldo dos ossos, do caldo do pé de galinha. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais sobre como, de fato, o colágeno pode te ajudar. Não colágeno pelo colágeno, porque quando a gente consome esses alimentos, eles vão ser absorvidos em forma de aminoácidos e peptídeos, né? Então, não é especificamente por eles serem o colágeno, mas por eles fornecerem os alimentos, os aminoácidos que de fato vão fazer com que você recupere, regenere esse colágeno dentro do seu organismo. Quando a gente fala de colágeno, a gente não tem que pensar só na gelatina, no caldo do osso, ou até mesmo no suplemento de colágeno, mas principalmente junto, nesse momento, da vitamina C. A gente sabe que a vitamina C ajuda muito na formação endógena de colágeno do nosso corpo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando quais são os alimentos que mais estimulam a nossa própria formação de colágeno. E o colágeno está muito relacionado com a saúde articular, com a saúde dos ossos, até mesmo da pele. Então, consumir mais alimentos que ajudam a formar colágeno e são fontes de colágeno, com certeza vai te ajudar também. Outra coisa que você pode acrescentar no seu dia a dia são os chás e infusões com compostos bioativos que ajudem a controlar essa inflamação. Cúrcuma, gengibre, chás que são ricos em polifenóis como o chá verde, por exemplo, já tem comprovadamente um efeito anti-inflamatório no nosso organismo quando a gente consome de forma regular e tem uma alimentação e um estilo de vida mais anti-inflamatório. Então, acrescentar essas infusões no seu dia a dia pode te ajudar também. Lembra também, gente, que os chás ajudam bastante, principalmente quando você substitui as bebidas açucaradas por essas infusões, que já tem esses compostos bioativos, quando você não adoça, né, porque o açúcar pode ser pró-inflamatório, como eu te falei, e principalmente, como eu te falei também, quando você tem todo um estilo de vida anti-inflamatório. Tudo isso que eu tô te falando aqui ajuda quando você faz uma mudança holística, uma mudança geral. Então, quando você melhora a alimentação, quando você melhora essa questão das bebidas açucaradas se substitui pelas infusões saudáveis, quando você controla os picos de insulina, quando você faz uma atividade física para lubrificar naturalmente essas articulações, para movimentar esses ossos, tudo isso de forma conjunta ajuda nessa saúde e diminuir a dor articular e óssea também. Existem alguns suplementos que fazem muito sentido a gente pensar quando pensa em diminuir a inflamação dos ossos, articulações e melhorar, né, essa questão da dor. Com certeza, o suplemento de ômega 3 é uma ótima opção, até porque principalmente é uma forma regular de você conseguir acrescentar isso no seu dia a dia. A gente sabe que apesar do Brasil ter uma costa imensa, muitas pessoas não têm acesso a peixes diariamente e acaba sendo uma forma, né, diária de você tomar uma dose fechada ali, que pode te ajudar a diminuir a inflamação. A vitamina D também é super interessante. Quando a gente pensa em vitamina D, a gente deve pensar em vitamina K2 para fazer com que esse cálcio que a gente consome, ou através de suplemento, ou através de alimentação, seja direcionado para onde ele realmente precisa, que é o osso e não os tecidos moles, como as veias, as artérias, os vasos sanguíneos. Então, o magnésio também pode ser super interessante para a gente acrescentar. Então, é interessante você verificar como anda a sua alimentação, como anda o restante do seu hábito diário de vida, de alimentação, de suplementação, para, junto com o seu profissional de saúde na sua cidade, verificar se vale a pena ou não fazer essas suplementações. Uma coisa que eu já posso te falar que ajuda bastante a proteger a saúde óssea e diminuir as dores é o exercício físico, né? Como eu te falei. O exercício físico ajuda a diminuir a perda de densidade óssea, ajuda nessa piora da rigidez, né? Muitas pessoas vão piorando a rigidez articular com o passar da idade, e o exercício físico ajuda a estimular mais as articulações, deixar mais lubrificadas e diminui o risco de dor e fragilidade.
Então, além disso, ele pode estimular o osso, melhorar essa lubrificação articular e diminuir a progressão da perda funcional. Quando a gente pensa em exercício físico, muitas pessoas falam assim, eu não vou conseguir ir para academia, não vou conseguir fazer musculação. Não precisa ser diretamente isso. Se manter mais ativo no dia a dia já é uma forma de você aumentar a sua atividade física, subir e descer escada, estacionar mais longe, caminhar mais. Então, tentar fazer mais exercício, atividade física no dia a dia, com certeza vai te ajudar do que ficar sentado ou deitado o dia inteiro, né? Que tem gente que fica com muita preguiça. E outra coisa é você pensar que esses exercícios com certeza vão ser feitos de forma gradual, né? Quem nunca fez exercício não vai começar fazendo uma corrida, porque vai piorar a dor articular. Então, começar com uma caminhada, um alongamento, um pilates, uma hidroginástica e aumentando progressivamente a força e a resistência muscular, com certeza vão te ajudar. Qualquer dúvida, consulta o profissional de educação física da sua cidade. Lembra que eu tenho aqui no canal algumas playlists que eu já organizei com vídeos relacionados a esses temas. Eu tenho um sobre ossos e articulações saudáveis e um sobre tudo sobre inflamação. Nessas playlists tem outros vídeos, assim, falando de conteúdo, mas também tem algumas receitas bem legais. Por exemplo, eu tenho uma receita que é com gelatina natural, algumas sementes, especiarias, que tem compostos anti-inflamatórios, inclusive compostos que podem ajudar na saúde das cartilagens, dos ossos, e que pode ser uma receita legal para você acrescentar na sua rotina do dia a dia. Tem sucos, tem várias receitinhas legais. Eu vou deixar essa playlist para você. Um outro detalhe que eu quero te falar aqui, uma coisa importante da gente falar também, é que muitas pessoas ficam tentadas a tomar remédios anti-inflamatórios, remédios por conta própria, né, para diminuir esse mal-estar, essa dor relacionada à articulação. Não faça isso, porque às vezes esses remédios melhoram a dor naquele momento. Mas os anti-inflamatórios, quando são utilizados sem um acompanhamento médico e por muito período de tempo, pode piorar a saúde do estômago, inclusive podendo aumentar o risco de sangramento gástrico, intestinal, podem piorar a saúde do fígado, são muito fortes para o nosso fígado. Então a gente sempre deve tomar esses remédios com orientação médica, com começo, meio e fim. Se você tem sentido muita dor nos ossos e articulações diariamente, é bem importante que você vá no médico para verificar, afinal de contas, o que está acontecendo, né? E ter uma orientação. Agora, começa tentando mudar a alimentação, o estilo de vida, porque em muitos casos isso já pode te ajudar. Me conta aqui embaixo, então, o que mais te surpreendeu, o que você vai começar mudando hoje mesmo na sua rotina. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!